Boa noite, que a paz e a presença do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração e que agora você possa se concentrar, nessa pequena mensagem que nós vamos trazer hoje de uma grandeza imensa, que revela o poder do Deus de Israel, do Deus que nós servimos, do Deus Criador dos céus e da terra. O nosso texto é 1 Samuel 17, é o encontro de Davi com o gigante Golias. Então vamos começar, capítulo 17, versículo 1. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó e acamparam-se ali naquele lugar. Essa história, ela se passou há 1022 anos antes de Jesus Cristo nascer, só para a gente se localizar. Porém, Saul, que era o rei da época, e os homens de Israel, se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha entre os filisteus. Seria uma batalha entre os filisteus e o povo de Deus. Estavam estes num monte do lado da Lém, e os israelitas, que é o povo de Deus, do outro lado. No versículo 4 diz: saiu do arraial dos filisteus, do povo que estava afrontando, que estava ali naquela guerra contra os israelitas, saiu desse povo um homem guerreiro cujo nome era Golias. Ele morava em Gate e ele tinha a altura de 6 côvados, 2,5 metros a 2,90 metros de altura. Esse homem, esse gigante, que naquela época havia gigante na terra, ele trazia na cabeça um capacete de bronze. Ele tinha uma couraça no peito. Ele trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. Ele tinha uma armadura perfeita para lhe proteger. As hastes da lança do guerreiro eram como a ponta das lanças era de 600 ciclos de ferro, uma ponta muito afiada. E o que aconteceu? Vamos ver o versículo 8. Esse gigante parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saias, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei diante de vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então vocês, povo de Deus, serão servos dos filisteus. Aqui nós vemos o gigante desafiando o povo de Deus, afrontando o povo de Deus, colocando medo sobre o povo de Deus. Querendo dizer, eu sou grande, eu tenho armadura, eu sou feroz, eu sou bravo. Se por acaso vocês tiverem alguém aí que possa me enfrentar, se vocês ganharem, nós serviremos vocês. Caso contrário, vocês nos servirão. No versículo 10 disse, o filisteu disse mais ainda: hoje afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ele pedindo alguém para guerrear com ele. Ouvindo Saul, o rei ouvindo, e todo o Israel, essas palavras do filisteu, o que aconteceu com o povo de Deus? Eles espantaram, eles temeram. Era muito costume naquela época resolver as guerras em duetos. Por isso o filisteu estava chamando alguém dos israelitas, alguém do povo de Deus. Davi é enviado a seus irmãos. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos nos dias de Saul. Jessé já era velho e adiantado em anos. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram na guerra. Chamavam-se Eliabe, Abinadab e Samá. Os 3 irmãos de Davi estavam na guerra, os 3 irmãos mais velhos. Davi era o mais moço, ele era o menor.
Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai. Davi era um jovem, um pastorzinho de ovelhas, que ficava no campo, que enfrentava o dia a dia ali apacentando as ovelhas. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã lá na batalha, ele ia de manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias, desafiando o povo, afrontando o povo. Disse Jessé a Davi, disse seu pai, a Davi, leva, peço-te aos teus irmãos, trigo, pães, leva ao acampamento, lá onde eles estão. Porém, esses 10 queijos, aqui a gente brinca que muitas vezes eles gostavam, eram mineiros, porque gostavam muito de queijo. Jessé mandou que o filho Davi levasse queijos ao comandante e pediu para que Davi visitasse os irmãos, para ver se eles estavam bem. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale. O pai explicou para o filho, vai lá, olha teus irmãos, leva essa comida, leva esse queijo. Davi, pois, no dia seguinte, levantou-se de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíram para formar-se em forma de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem de fileira, contra a fileira. Ali estavam, formado as fileiras de guerra. Davi, deixando o que trouxera a cuidado dos guardas da bagagem, correu lá para a batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com seus irmãos, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o dualista, o gigante, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falava. Tem alguém aí para me enfrentar? Vocês têm alguém que possa vir contra mim? Desafiou e afrontou o exército de Deus. Todos os israelitas, vendo aquele homem, tinham medo. O povo de Deus ficava com medo, fugiam de diante dele e temiam. Diziam uns aos outros, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas e dará por mulher a sua filha, e a casa do seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, que farão aquele homem que ferir o filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Aqui nós vemos um menino forte em fé, forte em poder, um menino que tinha sua fé firmada no Deus de Israel. Olha a frase daquele jovem pastorzinho de ovelhas. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Como nós precisamos ser como Davi. Nós precisamos enfrentar as batalhas da nossa vida e dizer como Davi diz, quem é essa pessoa que está vindo contra mim? Quem é esta situação que está se levantando contra mim? Porque eu sou parte do exército do Deus de Israel. Diga isso na sua vida, diga isso nas suas dificuldades, diga isso nos seus relacionamentos, diga isso nas suas enfermidades. Quem é que está se levantando contra mim? Eu sou parte do exército do Deus vivo. E eu vejo isso na nossa nação. Quem é esse povo que está se levantando contra uma nação cristã, contra uma nação que tem um exército formado pelo Deus vivo, Deus de Israel? É assim que eu vejo essa situação hoje. E aquele jovem que disse essas palavras, quem vai afrontar o exército do Deus vivo? Ele continuou ali firme. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, o irmão mais velho de Davi, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi. O seu irmão mais velho ficou irado, ficou enciumado, ficou com inveja do irmão mais novo. E foi para ele e disse, por que desceste aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas, aquele pequeno serviço que você faz? Você não é ninguém,
Você é um pequeno jovem, ainda muito novo. Ele menosprezou o trabalho do seu irmão mais novo. Com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. O irmão falando isso para o irmão caçula. Desceste apenas para ver a peleja. Mas Davi, cheio da unção do Espírito Santo, uma pessoa, ela pode ser pequena, ela pode ser humilde, ela pode ser simples, mas se ela tem a unção de Deus, ela é grande. Então respondeu Davi: que fiz eu agora? O que eu fiz contra você, Eliabe? Eu fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro lado e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder. Quando Davi se desviou de Eliabe, virou para o outro lado, Davi demonstra aqui uma grande capacidade de domínio próprio. Ele falou: fica discutindo com meu irmão, não vai chegar a lugar nenhum. É isso que nós precisamos aprender com Davi. Quando a discussão vem contra nós, para nos humilhar, para nos diminuir, para nos enfraquecer, é melhor você se desviar daquela pessoa. Vire ao contrário, saia de perto, vá ao Deus da sua vida. Continuando aqui, ouvidas as palavras de Davi, que Davi falara, anunciaram-nas ao rei. Tudo isso que Davi falou, eles estão desafiando, o Deus dos exércitos, o Deus vivo de Israel. Essas palavras chegaram até o rei Saul. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Aquele pequeno jovem chegou diante daquele rei e disse: não fique com o coração apertado, não desfaleça, não entristeça o seu coração. Teu servo vai pelejar contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele é guerreiro desde a mocidade. O rei falou para Davi: não, Davi, você é inexperiente. E aquele homem é guerreiro, ele está acostumado, ele é preparado. Mas Davi respondeu ao rei: teu servo apacenta ovelhas, do seu pai. Quando apacentava as ovelhas, quando veio um leão, um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Davi demonstra aqui força física, coragem. Olha o que ele fez. Eu saí após o leão e o urso, e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Davi aqui se levanta como um herói, como um pequeno herói nas mãos de Deus. O teu servo matou o leão, como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Davi está dizendo aqui, esse gigante filisteu, ele não sabe a que Deus ele está afrontando. Ele está afrontando o Deus de Israel, o Deus dos exércitos. Disse mais Davi ao rei: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e ele me livrará das mãos desse filisteu. Eu tenho fé. Davi está declarando aqui que ele tem fé no Deus de Israel. Então disse o rei a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Aqui, o rei creu, o rei confiou no Deus de Davi. Saul vestiu a Davi de armadura, pôs na sua cabeça um capacete e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar. Foi ver se conseguia. E Davi disse: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou tudo aquilo de sobre si. A arma que Davi usava era o poder de Deus. A arma que Davi usava era a presença do Deus dos exércitos. Tomou Davi um cajado na mão e escolheu para si 5 pedras do rio. Cinco pequenas pedras. Qualquer coisa na nossa mão, com Deus, vale muito mais do que uma armadura, vale muito mais do que uma arma de guerra. Você entende isso? E Davi pegou aquelas 5 pedras, colocou no alforge, na sua bolsa,
e lançando mão da funda, foi-se chegando ao filisteu. Quando o filisteu viu a Davi, o desprezou. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para você vir com paus sobre mim? E pelos seus deuses amaldiçoou Davi. Aquele gigante, aquele filisteu, ele servia a vários deuses, mas Davi servia somente ao Deus de Israel. Disse o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu. Davi, porém, disse ao filisteu: gente, que coisa mais linda, eu fico emocionada, eu fico cheia da unção do Senhor quando eu vejo essa palavra. Davi disse para o filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, pequeno pastor, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi demonstra aqui aonde estava a sua fé. Davi demonstra aqui que ele está honrando o Deus de Israel. Hoje mesmo, Davi disse, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. O fato foi registrado no mundo todo, porque todos irão saber, ele está dizendo, que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada. O Deus de Israel não precisa de espada, nem de lança, porque o Senhor é o Deus da guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Confiança em Deus. Quando você enfrentar as tuas batalhas, faça como Davi, confie em Deus. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e esse caiu. Assim prevaleceu Davi contra os filisteus. Com uma funda e uma pedra o feriu e o matou. Pelo que correu Davi e lançando-se sobre o filisteu, ele era rápido, tomou-lhe a espada dele mesmo, do gigante, e desembainhou-a, e o matou, e cortou-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Nós vemos aqui uma história maravilhosa, uma história que nos ensina que você possa guardar essa história para a sua vida toda. E quando você enfrentar um gigante, os gigantes que nos assolam muitas vezes não são gigantes de 2,90 m, mas são dificuldades financeiras, dificuldades espirituais, dificuldades de relacionamento, dificuldades em enfermidades, em falta de saúde, dificuldade com os filhos, dificuldades no casamento. E hoje enfrentamos uma dificuldade com a nossa nação. Que nós possamos hoje ter a fé que aquele pequeno pastor tinha. Ele era pequeno em estatura, mas ele era grande em fé e em poder, porque o poder que ele tinha era o poder do Deus dos exércitos. Esta mensagem que eu quero deixar gravada, marcada no seu coração, que você nunca mais seja a mesma pessoa, que você seja marcada hoje pela fé de Davi, e que o Deus de Israel seja o seu único Deus, que você não seja uma pessoa que tenha vários deuses, como o gigante Golias, mas que você tenha a sua fé firmada no único Deus, no Deus de Israel. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor te faça colocar a sua fé no único Deus, no Deus de Israel. Deus te abençoe e até amanhã nesse mesmo horário. Sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a
descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amo, te amo, te amo. Cooperam para o bem. Te amo, te amo, te amo. Te amamos, Senhor, te amamos, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Levante as suas mãos e diga isso essa noite. Todas as coisas